Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É basicamente um componente botão aqui no canto superior direito e quando a gente clica nele, ele expande uma barra lateral que possui alguns links, a logo aqui no topo superior esquerdo e o botão de fechar, que possui este efeito aqui de rotação no canto superior direito. E quando eu clicar nele, a barra lateral ela se fecha. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar, eu tenho aqui o meu editor de código, que é o VS Code, onde eu tenho uma pasta aberta chamada barra lateral. É dentro dessa pasta que nós vamos escrever o nosso código. Para começar, eu vou pegar a imagem da logo aqui da minha outra pasta e vou colocar ela dentro aqui do nosso projeto. É essa logo aqui que nós vamos utilizar. Você consegue baixar ela no repositório do projeto lá no GitHub, que está aqui na descrição. Eu vou criar agora um arquivo chamado index.html. É dentro dele que estará a estrutura do nosso código HTML. Eu vou criar uma estrutura básica, digitando ponto de exclamação, vou apertar Enter. Aqui para o título da página, eu vou digitar barra lateral. E no corpo da página, primeiramente, eu vou criar um botão com a classe botão barra lateral. E dentro dele eu vou criar um ícone que vai ter as classes FAS, FA-bars. Esse ícone aqui ele vem da biblioteca Font Awesome. Portanto, eu vou só copiar aqui e vou colar aqui no nosso código. É esse comando aqui que vai linkar a biblioteca Font Awesome, que vai ter esse ícone aqui que nós vamos utilizar no botão da barra lateral, né? Que são três barras verticais, são três barras horizontais, uma em cima da outra que simbolizam um menu. E portanto, copiem isso aqui. E agora eu vou salvar esse arquivo e eu vou clicar aqui em Go Live para poder ativar a nossa extensão Live Server, para a gente poder ver as nossas alterações em tempo real. Deixa eu copiar aqui. E portanto agora nós temos o nosso botão sendo exibido aqui com o ícone. Agora eu vou criar o seguinte componente. Esse componente ele se chama aside. E nós vamos utilizar esse componente aqui porque, como o menu lateral ele é um componente secundário, por assim dizer, ele é um menu lateral, né? Nós utilizamos o elemento aside para indicar que ele é um elemento dessa natureza, que é um componente que ele fica do lado do conteúdo principal, por assim dizer. A palavra aside significa ao lado. E normalmente nós utilizamos esse elemento aqui para criar componentes que vão representar menus ou que vão representar seções que são secundárias ao conteúdo principal. Portanto, aqui dentro do elemento aside, que vai representar a nossa barra lateral, primeiramente eu vou definir a classe botão barra lateral para a gente depois estilizar com CSS. E aqui dentro eu vou criar uma div com a classe cabeçalho barra lateral. Dentro dessa div eu terei uma imagem com o atributo src igual ao nome da imagem que eu quero exibir, que no caso é logo PNG. A classe vai ser logomarca. E eu vou salvar agora esse arquivo para a gente poder ver a nossa logo aqui. Daqui a pouco com o CSS nós vamos diminuir o tamanho aqui. Vocês podem utilizar outra imagem se vocês quiserem. Vocês podem usar uma foto sua ou a imagem da sua empresa ou algo assim. Além disso, além da imagem, eu terei um botão com a classe
botão fechar. E dentro do botão eu terei um ícone que vai ser as classes FAS espaço FA Times. Vou salvar. E nós podemos ver aqui agora o botão de fechar, que vai ser exibido na barra lateral. Em seguida, abaixo aqui da div, eu vou criar um elemento UL, que vai representar uma lista não ordenada com a classe links navegação. Como vai ser uma lista de links, né? Vai ser os links início, sobre, projetos e contato. Eu estou criando uma lista, mas como esses links aqui na barra lateral, eles não vai ter uma numeração neles, né? No caso, o primeiro link que é início, ele não vai ter o número 1, não vai ter o número 1 no início, indicando que é o primeiro item da lista, né? Vai ser só o nome do item, início, que é o link, né? Então é por isso que nós estamos utilizando uma lista não ordenada. Se eu quisesse uma lista ordenada, ao invés de UL, eu utilizaria o elemento OL. Então vamos lá. Eu terei o link. Portanto, eu vou criar um elemento LI para representar um link. Dentro para representar um item. Dentro desse item eu terei um link e, portanto, eu vou criar aqui um elemento A. Esse elemento A, que representa o link, ele tem um atributo chamado href, que é o endereço do site ou da página que eu quero redirecionar o usuário, né? E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, index.html, que é o que vai ser o nome da página inicial, né? Eu vou copiar isso aqui. Eu vou remover esse texto. Vou remover esse valor aqui. Vou colar mais 3 vezes. E para colar, é só você colocar... Para você copiar a linha toda, é só você colocar o cursor aqui no final da linha, digitar Ctrl C, e aí numa nova linha você aperta Ctrl V e aí você cola a linha. Se você quiser recortar, você digita Ctrl X. Portanto, eu vou ter mais 4 links aqui. Sobre, que vai ser a página sobre.html. O link projetos vai ser a página projetos.html. E o quarto link vai ser contato. E a página vai ser contato.html. E se isso aqui fosse um site completo, essas páginas aqui, esses arquivos aqui, eles existiriam aqui na pasta do projeto, né? Mas aqui é só para demonstração. Abaixo eu terei mais uma lista não ordenada com a classe ícones sociais. E dentro dessa lista não ordenada eu terei alguns itens que também serão compostos de um link. E além do link, nós teremos como texto para o link, né? Como conteúdo do link, nós teremos alguns ícones que nós vamos definir um ícone diferente para cada rede social aqui na classe, né? Definindo a classe aqui do elemento i. Portanto, eu vou copiar isso aqui, que vai ser a mesma estrutura para todos os ícones. Portanto, aqui o primeiro vai ser Facebook. A classe vai ser FAB espaço FA-Facebook. E o link aqui vai ser https://www.facebook.com. Em seguida, nós teremos Twitter. A classe aqui vai ser FAB espaço FA-Twitter. E o link será https://www.twitter.com. O terceiro link será LinkedIn. A classe será
FAB espaço FA-LinkedIn e o endereço será https://www.linkedin.com. Vamos ter um terceiro aqui. O terceiro vai ser o GitHub. O ícone aqui vai ser FA-FA-GitHub. E o endereço vai ser github.com. Eu vou salvar esse arquivo. E agora nós temos aqui os ícones. E se eu clicar em um deles, os links funcionam. Portanto, agora nós temos a estrutura da nossa página, né? Nós temos todos os elementos que nós precisamos. Vamos começar a estilizar utilizando CSS. Portanto, para isso eu vou criar um novo arquivo aqui, chamado estilo.css. Eu vou conectar esse arquivo ao meu código HTML, criando um link aqui dentro da tag head. O tipo de relação entre os dois arquivos é style sheet, folha de estilo. E o endereço do arquivo é estilo.css, né? Como está aqui na mesma pasta, né? Eu só especifico o nome do arquivo. Já a biblioteca fonte awesome, como ela está na internet, né? Eu preciso especificar o caminho completo aqui, né? Se eu copiar isso aqui e acessar aqui, eu tenho acesso ao arquivo aqui da biblioteca fonte awesome. Portanto, eu vou salvar esse arquivo. E aí aqui eu vou começar importando uma fonte lá do Google. Duas fontes, né? Open Sans e Roboto. Em seguida, eu vou selecionar todos os itens da página através do asterisco e vou redefinir a margem de todos para 0 e o preenchimento, né, o espaçamento padding, que nós chamamos de padding, vai ser 0 também. Isso vai remover todo o espaçamento por padrão que alguns elementos possuem, como por exemplo as listas aqui, né? As listas você pode perceber que eles possuem um espaçamento aqui padrão. Quando eu salvar esse arquivo, nós veremos que esse espaçamento ele sumiu. Portanto, agora nós poderemos alterar a estilização dos nossos elementos com mais controle, né? Porque nós redefinimos algumas dessas propriedades que possuem um valor por padrão. Portanto, outra propriedade aqui que eu quero adicionar é a propriedade box sizing com o valor border box. Isso aqui vai fazer com que a borda do elemento e a borda, deixa eu lembrar aqui, peraí. É a borda e o padding. Isso aqui faz com que a borda e o padding, lembrando, o padding é o espaçamento do elemento com relação aos elementos filhos, né? Então aquele elemento é aquele espaçamento nas beiradas assim dentro do elemento. Então essa propriedade aqui ela faz com que a borda do elemento e o padding sejam calculados na altura do elemento. Portanto, se eu pegar um elemento e aí eu definir a altura dele igual a 100 pixels, se ele tiver aqui, por exemplo, padding igual a 20 pixels e borda igual a 5 pixels sólida e azul, esse valor aqui vai entrar dentro do cálculo aqui. Então, é assim que funciona, né? Perfeito. Para o corpo para o elemento body, eu quero família de fonte igual a Open Sans, ou se não estiver disponível, selecione a fonte estilo sans serif que estiver configurada com o padrão. Para o fundo, eu quero essa cor aqui, e aí eu vou utilizar uma formatação diferente para a cor. No caso aqui, HSL, o primeiro valor aqui é o que nós chamamos de matiz. Matiz é outro nome para a palavra cor. Então, o primeiro valor é a cor, o segundo valor aqui é a saturação e o terceiro valor é a luminosidade, ok? Então, por exemplo,
Aqui tá 96 é uma cor bem clara, né? Com a luminosidade clara. Se eu colocar 50, que seria na metade, então ela perde um pouco mais de luminosidade, né? Ela vai indo para baixo aqui, né? Ou então, se eu colocar 10, aí vai ser bem pouca luminosidade, né? Já que saturação é o quão forte é a cor. Então 36 não é tão forte. Se eu colocar 200... Peraí, 50, 150? Peraí, 90? Fica uma cor um pouco mais forte. Se eu colocar 100, fica 100% de saturação. Aqui, se eu colocar 150... Eu não sei exatamente até qual o limite que vai aqui. Mas essa é a formatação que nós vamos utilizar. Ah tá, eu estou colocando errado aqui, é porcentagem, perdão. Então se eu colocar aqui 50, se eu colocar 150, ah tá, só vai até 100. Então 100. Aqui se for 10, 50 de luminosidade. Ok, então é isso, perfeito. Então é assim que funciona essa formatação aqui. Eu estava querendo colocar aqui, eu estava querendo definir aqui uma cor utilizando os valores aqui que não fosse tão clara, né? A gente conseguiu o vermelho lá especificando 50 aqui e aqui 10. Então é assim que funciona. Para a cor do texto, eu vou ter uma cor que vai ser um azul escuro. A altura da linha, line height, 1.5. E o tamanho da fonte size, vai ser 0.875 rem. E aí, quando eu salvar, nós veremos que alguns desses estilos foram aplicados aqui, né? Em seguida, para a tag UL, eu quero o tipo de lista, list style type, o estilo do tipo de lista, seja nenhum, para remover aquele pontinho que indica os itens individualmente, né? Se eu tirar, por exemplo, deixa eu comentar aqui esse pairing, para a gente poder ver essa bolinha aqui. Deixa eu comentar aqui também, que fica na frente de cada item. Portanto, nós temos essa bolinha aqui na frente de cada item. Eu quero tirar eles, então eu vou utilizar essa regra aqui. Vou salvar. E, portanto, agora ele removeu. Eu vou remover o pairing. E ele vai remover o espaçamento pairing, né, que tem o padrão do lado esquerdo. Em seguida, para a tag A, eu quero decoração do texto, text decoration, igual a none. Vai remover o sublinhado dos elementos A, né, dos links. Portanto, agora remover o sublinhado. Em seguida, para a classe botão barra lateral, eu terei posicionamento, position, igual a fixo. No caso, a gente quer esse botão aqui fixo aqui do lado, no canto superior direito, né? Então a gente quer ele bem perto. A gente quer a distância desse botão aqui bem perto do topo e bem perto aqui da esquerda de forma fixa. Portanto, posicionamento fixo, distância do topo 2 rem, distância da direita 3 rem, e aí quando eu salvar, nós vemos que ele está posicionado exatamente onde a gente acabou de definir. Em seguida, eu quero o tamanho da fonte, font size, igual a 2 rem. Ele vai ficar com 2 rem de tamanho. Lembrando, rem, 1 rem, isso aqui, rem é uma unidade de medida que representa o tamanho de fonte, né, o tamanho das letras, configurado como tamanho padrão, ou como tamanho básico. No caso, o navegador, né, no caso o Google Chrome ou o Firefox, né, cada navegador vai ser um pouco diferente. Talvez seja um pouquinho maior, um pouquinho menor. Vai ter um tamanho
padrão definido para o texto da página, para os parágrafos da página. E aí, um rem equivale a esse tamanho padrão. Que normalmente esse tamanho padrão ele é, por exemplo, 16 pixels, por exemplo, ou 18 pixels. Eu acho que normalmente é 16 pixels, né? O tamanho padrão do texto de parágrafos na página, que é a maior parte do texto, né? No caso, os cabeçalhos, H1, H2, H3, eles vão ter tamanho maiores, né? E, portanto, é considerado o tamanho do texto dos parágrafos. E aí, no caso, por padrão, a maioria dos navegadores, os parágrafos têm tamanho padrão de 16 pixels. E aí, 16 pixels a gente chama de um rem. Ou melhor, um em. O rem é para tornar essa unidade de medida responsiva. Então, no caso, dependendo do tamanho da tela do usuário, dependendo das dimensões da tela do usuário, essa unidade de medida padrão, que como eu disse, normalmente é 16 pixels, se eu não me engano, é 16 ou 18 pixels, que nós podemos representar como um em. Olha que interessante, o VS Code me oferece as duas opções, né? No caso, tanto um em quanto um rem equivalem àqueles 16 pixels que eu acabei de citar. Só que a diferença é que um rem ele é responsivo, leva em conta a resolução da tela do usuário. Tá? Então é por isso que a gente utiliza essa unidade de medida aqui, que ela torna, ao invés de a gente ter que definir pixels de forma individual para esses tamanhos, para esses comprimentos, isso aqui utilizar pixels diretamente pode dificultar um pouco você especificar os tamanhos de forma que fique ajustado, por assim dizer, do jeito que você quer. Porque você acaba tendo que fazer cálculo com pixel e etc. É mais fácil utilizar essa unidade de medida aqui. É 2 rem. Vamos lá. O fundo, background, eu quero que seja transparente. Cor da border color, eu quero que seja transparent. Então ele perde o fundo e a cor da borda, né? E aí a cor do texto, a cor do ícone, eu quero que seja a cor 205, saturação 78%, luminosidade 60%. Isso vai nos dar a cor, esse azul aqui. Transição de efeitos, quando alguma propriedade mudar. Eu quero que seja para todas as propriedades, ou seja, all, todas. A duração vai ser 0,5 segundos. E o estilo de transição de efeito vai ser is, in, out. Isso aqui vai fazer com que is, assim. Isso aqui vai fazer com que a transição de efeito seja mais devagar no início e no final. Então o efeito ele vai começar devagar, aí no meio do efeito ele acelera um pouco e no final ele desacelera. Isso vai dar um efeito de velocidade ou de aceleração no efeito. O cursor, eu quero que seja ponteiro. Cursor pointer. E eu vou criar uma animação que eu vou chamar de... Deixa eu pensar aqui. Essa animação vai ser a animação que vai fazer o botão ele ficar alterando entre um tamanho maior e um tamanho menor e com o efeito do botão do menu aqui ficar aumentando de tamanho e diminuindo, né? E aí eu vou chamar essa animação de... Talvez alterar tamanho. Ok, ela vai durar 2 segundos. Vai ser um tipo de transição is, in, out. E vai ser uma transição que vai durar infinitamente. Então eu vou definir aqui infinite. Portanto, agora a gente criou nossa alteração.
Nós definimos uma animação, agora nós precisamos configurar essa animação, alterar tamanho. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou digitar aqui, ó, @keyframes. É assim que nós criamos uma nova animação. O nome dela é alterar tamanho. Ou alternar, melhor, alternar tamanho. E aí, essa animação ela vai funcionar da seguinte maneira. Quando essa animação estiver no início, ou seja, quando o progresso dessa animação estiver em 0%, ou seja, o início da animação, eu quero que o elemento tenha um efeito de transformação em que eu vou alterar a escala do elemento, ou seja, o tamanho do elemento. Eu vou alterar a escala do elemento. Então, scale vai ser igual a 100% do tamanho do elemento. Então, eu vou especificar aqui o valor 1, que é 100%. Se eu quisesse 50%, seria 0,5. Okay? Portanto, no início então, portanto, a animação que eu estou criando com o comando keyframes se chama alternar tamanho. Nós estamos conectando ela aqui, ó, na propriedade animation do elemento com a classe botão barra lateral. No início da animação, ou seja, quando o progresso da animação estiver em 0%, eu quero aplicar um efeito de transformação em que o elemento terá 100% do seu tamanho. Ou seja, não vai ter mudança nenhuma no tamanho do elemento. Ele vai ter 100% do seu tamanho, é o tamanho original dele. Agora, quando a animação estiver em 50% do seu progresso, ou seja, quando estiver na metade, né, do tempo da duração da animação, eu quero aplicar um efeito de transformação para alterar a escala do elemento para que seja 1.5, ou seja, 150% do tamanho do elemento. É isso aqui que vai fazer o elemento aumentar o tamanho dele. E no final da animação, ou seja, quando ela estiver em 100% do seu progresso, eu quero que o elemento volte a ter. Eu quero que a escala do elemento volte a ser 100%, né? E ele vai voltar para o seu tamanho original. E, portanto, agora, quando eu salvar esse arquivo, no caso aqui, tanto o botão quanto a imagem estão sendo afetados por esta regra de estilo aqui. Então vamos checar o que está acontecendo. No caso, tanto a imagem quanto o botão estão dentro aqui, né? É isso? Ah, tá. A classe botão barra lateral está sendo aplicada a ambos os elementos. Tanto o botão aqui, que é o botão da barra lateral, quanto o menu de fato, né? Entretanto, eu errei o nome da classe. A classe aqui não é botão barra lateral, é só barra lateral. Ok, perfeito. Portanto, agora nós temos aqui o efeito da animação sendo aplicada ao botão. Nós ainda temos o conteúdo aqui da barra lateral que nós vamos estilizar daqui a pouco. Portanto, eu quero criar mais uma regra de estilo aqui para o botão barra lateral quando ele estiver em modo hover. Quando o mouse estiver em cima do botão, eu quero alterar a cor do texto, a cor do ícone, para que seja a cor 205, a saturação seja 90% e a luminosidade seja 76%. Portanto, agora se eu botar o mouse em cima, ele vai para um azul ainda mais claro, né? Em seguida, para a classe cabeçalho barra lateral, eu terei modo de exibição igual a flexível, display flex, e portanto agora eu tenho a barra lateral com a logo e o botão do lado aqui. Deixa eu desativar. Deixa eu desativar na notificação do meu e-mail aqui, peraí. Vamos continuar. Agora eu vou definir aqui para a barra lateral
eu já defini Display Flex, ou seja, agora a imagem e o botão aqui, né, que vai ser da barra lateral, eles estão lado a lado. E aí eu vou definir aqui, ó, justificar conteúdo, justify content, igual a space between, espaço entre os dois elementos. Alinhar os itens, centro, align center. Portanto, agora nós temos aqui o botão alinhado aqui no centro, né, e não mais esticado. E espaçamento, padding, 1 rem verticalmente, 1.5 rem horizontalmente. Em seguida, para a classe botão fechar, eu quero o tamanho da fonte, font size, igual a 1.75 rem. Portanto, o botão ele fica um pouco maior. O fundo, background, eu quero transparent, transparente. Cor da borda, border color, eu quero a cor border color. Eu quero a cor 360, 67% de saturação e 44% de luminosidade. Essa combinação vai me dar a cor vermelha. Transição, eu quero para todos os efeitos 0.3 segundos e eu quero uma transição linear. O cursor eu quero que seja ponteiro. E agora quando eu salvar, nós vemos essas regras de estilo. Oh, perdão, aqui não é border color, é só color. É para alterar a cor do ícone, né? Isso aí. E border color, eu quero transparent. Portanto, agora nós temos aqui o botão de fechar o menu, estilizado dessa maneira. Em seguida, para a classe botão fechar, quando estiver em modo hover, eu quero que a cor seja a mesma cor 360, que é um vermelho, né? Mas eu quero 71% de saturação e luminosidade igual a 66%. Isso vai me dar um vermelho mais claro, né? E eu quero um efeito de transformação, transform, igual a rotacionar, rotate, 360 graus, que vai fazer com que o elemento dê uma volta, né, completa. Portanto, eu vou salvar, e aí nós vemos agora o botão ele dando uma volta completa de 360 graus, quando o elemento está em modo hover, quando o ponteiro do mouse está em cima do elemento. Em seguida, para a classe logo marca, eu quero justify self, justificar a si mesmo, né? Justificar o posicionamento, né? Eu quero center, e a altura, height, eu quero 40 pixels. E agora quando eu salvar, nós veremos esses estilos aplicados. Em seguida, para a classe links navegação, ou melhor, para o elemento A, quando ele estiver dentro de um elemento com a classe links navegação, eu quero o modo de exibição display igual a bloco, display block. Tamanho da fonte, font size, eu quero 1.5 rem. Transformação do texto, text transform, eu quero capitalize, ou seja, a primeira letra de cada palavra vai ser maiúscula. Espaçamento padding, eu quero 1 rem verticalmente e 1.5 rem. 1.5 rem horizontalmente. A cor do texto, eu quero que seja essa cor aqui, que é um cinza mais ou menos, né? É um cinza meio azulado. Transicionamento dos efeitos. Eu quero todos os efeitos, duração de 0.3 segundos e uma transição linear.
quando esses elementos A, que são os links, né, estiverem em modo hover, eu quero alterar a cor do fundo, que vai ser igual a esta cor aqui, que é um azul, vai passar de branco, né, para um azul bem clarinho. Aí se eu salvar, se eu colocar o mouse em cima, ele muda sua cor. E como nós estamos definindo aqui a transição de todos os efeitos, né, como ele passa de branco para esta cor aqui, você tem essa transição de cor no link. Para os ícones sociais, que são esses aqui, eu quero justificar a si mesmo, ou seja, essa é a tradução. Justify é justificar o posicionamento do item. Por exemplo, se você quer ir no início, no meio, no final, é basicamente isso. E aí, self significa si mesmo, né? Aí se salvar, nós vemos aqui agora que ele está justificado no meio e os itens aqui, eles estão em posicionamento flex, né? Por causa do display flex. Se eu tirar isso aqui e salvar, fica assim. No caso, a lista ela está justificada, né? Ela justificou a si mesmo. E aí, se eu definir, no caso a lista, é isso aqui, né? É o elemento L, ícones sociais. E aí, se eu quiser pegar os elementos a lista ela está justificada. Agora, se eu quiser exibir os elementos da lista, que são os itens, de forma flexível, aí eu defino aqui display flex. E eu quero padding bottom igual a 2 rem. Não vai causar diferença nenhuma, porque tem muito espaço aqui embaixo dos links aqui, né? Então não dá para ver o padding aqui embaixo. Mas quando a gente posicionar ele aqui embaixo, vocês vão ver que vai ter um espaçamento aqui embaixo dele, que vai ser essa propriedade aqui. Em seguida, eu quero para o elemento A que estiver dentro da classe ícones sociais, eu quero font size 1.5 rem, tamanho da fonte, né? A margem vai ser 0 verticalmente e 0.5 rem horizontalmente. A cor do texto, color, vai ser igual a esse azul claro. A transição dos efeitos vai ser para todos os efeitos, 0.3 segundos e linear. Portanto, agora nós temos esses efeitos nos ícones. Em seguida, para o elemento A que estiver em modo hover, eu vou ter cor igual a um azul marinho. Portanto, agora se eu colocar o mouse em cima, a cor ela fica um azul marinho, né? E tem um efeito de transição. Em seguida, eu vou estilizar a classe barra lateral, que é a barra toda, né? Que é esse aqui tudo. Exceto o botão aqui, né? Eu vou ter posicionamento, position, fixed, fixo. Distância do topo, top, vai ser igual a 0. Distância da esquerda, left, vai ser igual a 0. E aí se eu salvar, parece que nada mudou. Deixa eu expandir aqui. Mas agora o menu está fixo ali, né?
Largura, width, eu quero 100%. Altura, height, eu quero 100%. E aí, quando eu aplicar isso, nós teremos a barra lateral ocupando 100% da tela, né? Mas esse aqui vai ser o comportamento padrão para telas mobile, para dispositivos móveis. Quando a tela ela for maior, esse menu lateral ele vai ter uma largura limitada aqui, né? Mais ou menos até aqui. Esse estilo aqui, ele ocupando a tela toda, é para dispositivos móveis, que é a estilização padrão aqui. A gente vai criar regras extras para definir a estilização quando a largura da tela for um pouco maior. E esse tipo de técnica, por assim dizer, é uma convenção do mundo de desenvolvimento de interfaces, que nós chamamos de mobile first. Mobile primeiro. Mobile first. Mobile vem de móvel, né, dispositivo móvel, e first é primeiro. E mobile first é uma técnica em que nós definimos primeiro os estilos de como o site ou o aplicativo vai funcionar em um dispositivo móvel, e aí depois a gente adiciona regras e configurações extras para configurar aquela interface para dispositivos maiores. Isso torna o design das nossas interfaces e a estrutura do nosso código mais fácil. E orientada a dispositivos móveis, que são os principais tipos de dispositivos que os nossos usuários estão acessando os nossos aplicativos, né? Vamos lá. Fundo, background, vai ser igual a branco. Portanto, agora o fundo é branco, então o botão que estava fixo aqui, o botão do menu, ele escondeu porque ele está atrás, né? Ele está atrás da barra lateral. Modo de exibição, display, eu quero que seja grade, grid. O template da grade, o template das linhas da grade vai ser automático para a primeira linha, uma unidade da segunda linha e automático na terceira linha. E aí isso aqui vai fazer com que, no caso a grade aqui é a barra lateral, né, que é isso aqui tudo. E aí na barra lateral nós temos, vamos checar. Ó, aqui está a barra lateral. Ela está em modo de exibição grade, né, grid. Modo de exibição grid. Então aqui a grade ela tem 1, 2, 3 linhas, né? Cada elemento aqui é uma linha da grade. No caso a grade ela vai ter uma coluna só, né? Espera aí. Não, pro primeiro é 2 colunas, né, que vai ser a imagem, né? E aqui vai ser 4. Isso aqui, Grid Template Rows, vai fazer o seguinte. O elemento do meio, que é os links da navegação, vão ocupar todo o espaço disponível. E aí, o primeiro item e o último item, que é o primeiro item, no caso, são esses dois aqui, é a imagem e esse botão aqui. E o último item é a lista aqui dos ícones sociais, né? É exatamente isso. Aqui é o cabeçalho e aqui são os ícones sociais. E aí, no caso, esses dois, como aqui o valor está alto, isso vai fazer com que eles ocupem o menor espaço possível, e o do meio, que é a lista aqui, que é 1FR, vai fazer ele ocupar o máximo de espaço que sobrar, todo o espaço que sobrar. E aí, se eu salvar, nós vemos exatamente isso. No caso, aqui, esse aqui está ocupando isso aqui tudo, né? Que é o do meio, 1FR, e os outros estão com um tamanho automático, ocupando o resto do espaço que sobrou. E aí eu posso definir aqui, ó, espaçamento entre as linhas, row gap. Row significa linha, gap, espaçamento. Vai ser igual a 1 rem. E se salvar, nós vemos aqui agora uma distância entre as linhas aqui da grade, né?
Box Shadow, sombreamento na caixa, vai ser igual a 2 pixels de deslocamento para a direita, 0 pixels de deslocamento para baixo. Espalhamento da sombra vai ser igual a 5 pixels. E a cor da sombra vai ser igual a nenhuma quantidade de vermelho, nenhuma quantidade de verde, nenhuma quantidade de azul. E a opacidade vai ser 0.2, ou seja, vai ser a cor preta, mas um pouco transparente. E aí se eu salvar, se eu colocar o mouse em cima... não, isso aqui é na barra lateral, né? Portanto, a barra lateral, que é isso aqui tudo, vai ter um sombreamento aqui, que quando ela tiver um tamanho limitado aqui para telas grandes, a gente vai conseguir ver esse sombreamento. Agora a gente não consegue ver, porque ela está ocupando 100% da tela. Então, daqui a pouco a gente vai ver isso aqui, ó. Aí aqui eu vou definir quando o dispositivo do usuário, ou seja, quando a mídia do usuário for tela, screen, e tiver largura mínima, min width, igual a 700 pixels, então nesse caso, 700 pixels não, 676. Eu quero que a classe barra lateral tenha 400 pixels. Portanto, aqui não tem ainda 676, mas à medida que eu for esticando... Ué. Espera aí. Deixa eu checar aqui. Media Screen e Min Width 676. O que será que está acontecendo aqui? Deixa eu checar aqui um momento. Então, com essa regra de estilo aqui, era para o elemento com a classe barra lateral. Barra lateral. Era para ele ter 400 pixels de largura quando a tela fosse no mínimo 676 pixels. Agora sim. Talvez eu não tinha salvado ou tinha dado um bug, mas agora sim. Agora está exibindo, ó. E aqui a gente tem o sombreamento que eu tinha falado anteriormente, né? Aqui eu vou ter... Deixa eu ver aqui. Porque aqui no caso o botão ele tá fora, né? E esses links aqui também. Deixa eu checar aqui que talvez eu tô... Deixa eu acabar de escrever o resto das regras aqui. Para ver se isso aqui vai ser corrigido. Vamos lá. Depois de Box Shadow eu vou ter transição. Que é a transição que vai criar o efeito do menu for fechado ou aberto, né? Então, transition, todos 0.3 segundos, linear. Transformar, eu quero translate X. Isso aqui vai movimentar o elemento no eixo X. Lembrando, no plano cartesiano, nós temos o eixo vertical, que é o eixo Y, e nós temos o eixo X, que é o eixo horizontal. E aí, no caso, translate X, translate X, vai movimentar um elemento no eixo X, né? No eixo horizontal. E aí eu quero movimentar menos 100%. E aí, quando eu salvar, o menu ele fica deslocado menos 100% no eixo X, né? Na horizontal. Por isso que ele foi para lá
e aí ele fica fora da janela, né? Ele está fora da janela aqui do navegador. Mas eu estou fazendo algo aqui errado ainda, deixa eu ver o que é. Deixa eu checar aqui. Eu encontrei o bug. O problema é que na nossa lista de ícones sociais, nós temos, além do ícone que já indica qual rede social que nós vamos acessar, nós também temos o texto, que é o nome da rede social, né? E isso está fazendo com que a lista ela se estique até aqui e causando com que o menu ele fique esticado para fora aqui, aparecendo, né? Então, para corrigir isso, nós precisamos remover esse texto aqui, ó, e deixar apenas os ícones. Na hora que eu estava escrevendo aqui o código, eu me confundi, mas na versão original não tem esse texto aqui, é só os ícones mesmo. Portanto, eu vou remover. E eu vou salvar. E agora a gente não vê mais o menu lateral. Se eu desativar essa regra de estilo aqui, transform, e salvar, nós conseguimos ver agora que os ícones sociais são só os ícones mesmo, não tem o nome aqui da rede social e, portanto, agora nós temos o nosso menu lateral. Ele ainda não funciona, né? Se eu clicar aqui nesses botões, não funciona, mas é isso que nós vamos definir agora. Eu vou remover o comentário aqui, porque por padrão o menu ele vai estar fechado, né? E, portanto, agora nós vamos criar antes de criar o código JavaScript, falta uma última regra que a gente precisa para que a barra lateral funcione, que é a classe mostrar barra lateral, que não está sendo utilizada ainda no nosso código HTML, mas que nós vamos utilizar ela de forma dinâmica através do JavaScript. E para essa classe eu quero a propriedade transformar, efeito de transformar, igual a translate x, ou seja, desloque o elemento no eixo x em 0. Ou seja, volte para o seu posicionamento em relação ao eixo x original, ao contrário de ser menos 100% como a gente está definindo aqui. Portanto, eu vou salvar. Nada vai mudar, mas agora se eu vim aqui e criar um arquivo chamado script.js, eu vou conectar esse arquivo com o nosso código HTML. Vou salvar. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiramente selecionar esse botão aqui, o botão que abre a barra lateral. Eu vou selecionar a barra lateral e vou selecionar o botão fechar da barra lateral. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, document query selector para selecionar um elemento com a classe, portanto eu vou digitar ponto, botão, barra, lateral. E aí eu vou atribuir esse elemento que eu acabei de selecionar a uma constante chamada botão, barra, lateral. Em seguida eu vou escrever aqui document.query selector para selecionar um elemento com a classe, portanto eu vou digitar ponto, botão, fechar. E vou atribuir a uma constante chamada botão fechar. E para o elemento com a classe barra lateral, eu vou atribuir esse elemento que eu acabei de selecionar a uma constante chamado barra lateral. Deixa eu expandir aqui um pouco. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou selecionar o botão barra lateral. Através do método addEventListener, eu vou detectar o evento clique. E a função que eu quero chamar, quando esse evento clique for detectado, vai fazer o seguinte. Vai selecionar a barra lateral, vai selecionar a propriedade classList, que representa a lista de classes do elemento. E através do método toggle, que é um método disponível na propriedade classList, esse método nos permite alternar uma classe. Ou seja, se a classe ela existe na lista de classes, essa classe ela é removida.
Se a classe não existe, ela é adicionada. E a classe que eu quero alternar aqui se chama mostrar barra lateral. Eu vou salvar esse arquivo. E, portanto, agora, se eu clicar aqui no botão de hambúrguer, a gente chama de botão de hambúrguer em inglês, a gente abre e fecha a barra lateral, porque nós estamos alternando, né, a classe mostrar barra lateral. Portanto, isso vai nos permitir usar esse botão aqui, tanto para abrir a barra lateral quanto para fechar. Já no botão fechar, se ele for clicado, a gente não vai alternar. A gente vai só remover a classe barra lateral, porque essa é a única funcionalidade do botão fechar, né? Ele só fecha, portanto nós removemos com ele. Já com o botão barra lateral, nós alternamos a classe. Portanto, é assim que funciona esse componente. Portanto, esse foi o nosso tutorial de barra lateral, de componente barra lateral, que é um componente muito utilizado. Eu diria que a maioria das páginas, né, elas possuem algum tipo de menu lateral, barra lateral, que ele é aberto, que fica escondido durante a maior parte do tempo, e quando você precisa acessar, você clica em algum botão ou utiliza algum comando para expandir e exibir o conteúdo dessa barra lateral. E, portanto, é assim que nós podemos criar uma, utilizando HTML, CSS e JavaScript.